Fala galera, a gente vai começar a estudar o livro de Gênesis, um livro que muita gente pediu. Hoje eu vou fazer uma introdução a esse livro. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Antes da gente começar a fazer a introdução mesmo ao livro de Gênesis, deixa eu só dar um recado aqui. Se você por um acaso nunca leu a Bíblia, está lendo pela primeira vez e está começando a ler por Gênesis, eu não recomendo que você faça isso. Dá uma olhada no nosso estudo do Evangelho de João e começa a estudar a Bíblia pelo Evangelho de João. Acho que vai ser um pouquinho mais fácil de você entender. Gênesis é um livro um pouco mais complexo e João é um livro bem mais simples, com assuntos tão importantes quanto os que a gente vê aqui em Gênesis. Mas é só um recado e vou dar esse mesmo recado no próximo vídeo, tá? Em Gênesis 1. Muita gente, galera, não começa a assistir os vídeos aqui pela introdução, começa pelo capítulo 1. Não tem problema nenhum, mas é legal começar pela introdução, então se você está assistindo esse vídeo e vai assistir o próximo, você vai ver eu dar o mesmo recado. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você não é inscrito ou se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estão estudando a palavra e querem estudar o livro de Gênesis. Gênesis faz parte de um conjunto de 5 livros que é chamado de Pentateuco, os primeiros 5 livros da palavra. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros formam o Pentateuco, ou o que os judeus chamam de Torá, que são esses 5 livros, são um conjunto aí de livros. Nesses 5 livros, a gente vai ver boa parte da história do povo de Israel com Deus, do relacionamento deles, mas tem muita coisa pra gente aprender com esses 5 livros também. Fazendo esse estudo do Pentateuco, você vai perceber que onde um livro acaba, começa o outro. Então, onde acaba Gênesis, já começa Êxodo, que vai falar de uma outra parte da história do povo de Israel. Bem interessante você fazer o estudo dos 5 livros. Sinceramente, pessoal, chega uma parte do Pentateuco ali que fica um pouco mais pesada de ler, a leitura se torna um pouco mais difícil. Por isso que eu estou falando que se você está começando a ler a Bíblia agora, eu não começaria aqui por Gênesis, pelo Pentateuco, começaria lá pelos Evangelhos, pelo Novo Testamento. Se você já leu tudo isso e quer ler o Pentateuco, precisa ler, gente, precisa conhecer a palavra como um todo, só acho que facilita bastante, porque em algum momento aqui do estudo, quando a gente tiver completado o estudo dos 5 primeiros livros, né, você vê que começa a ficar um pouquinho mais difícil a leitura. O título do livro que a gente usa aqui no Brasil, Gênesis, vem da tradução Septuaginta, que é uma tradução muito famosa da Bíblia, que foi feita diretamente do hebraico para o grego. Então Gênesis, que é o nome que se usa aqui para esse primeiro livro da Bíblia, no nosso caso significa origens ou princípio, algo do tipo. No título em hebraico, o título do livro é No Princípio, que são exatamente as primeiras palavras do capítulo 1. O assunto principal aqui do livro de Gênesis é a história do povo de Israel, porém, contando a história do povo de Israel, a gente consegue entender muito sobre a natureza de Deus, sobre o relacionamento dele conosco, não só com o povo de Israel, né? Mas certamente é contar a história do povo de Israel e disso a gente aprendeu uma série de coisas interessantes. O livro conta sobre um período de tempo muito grande, né, gente? A gente não tem datas muito precisas. Desde a criação até mais ou menos o século XIX a.C., que é quando Israel está no Egito, que é quando começa o Êxodo, né? Então o Êxodo, que é o próximo livro depois de Gênesis, começa a contar a história do povo de Israel saindo do Egito. De maneira extremamente resumida, só para a gente ter um panorama geral do livro, esse livro vai contar então a história da criação do universo, depois a criação do homem, quando eu digo homem, né, a criação de Adão e Eva, do primeiro casal, a queda da humanidade, então vem o dilúvio, que é quando vai contar a história de Noé, depois entra na dispersão, que é quando vai começar a contar a história de Abraão, daí depois conta a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, e então aí começa a vir a história da ida do povo de Israel para o Egito, quando acontece a primeira grande fome, e daí então a gente começa a caminhar para o livro de Êxodo. Esse é um resumo muito superficial de tudo que a gente vai ver aqui, mas só para você ver como tem um período de tempo muito grande sendo contado aqui no livro de Gênesis, e tudo o que se aprende aqui sobre Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos é fundamental para a gente ter uma compreensão cada vez mais completa
completa do Novo Testamento. Então, apesar de ter falado para começar a estudar pelo Evangelho de João, normalmente o que eu recomendo é começa pelos Evangelhos, estuda Atos, quando você se sentir confortável, estuda aqui os primeiros livros da Bíblia e volta a estudar o Novo Testamento. Porque você vai acabar relendo o Novo Testamento com outros olhos, entendendo muito melhor algumas coisas que acontecem ali. A autoria claramente é de Moisés. Como sempre, existem discussões sobre a autoria, algumas pessoas que não concordam que tenha sido Moisés, mas a própria palavra nos diz ali, em diversos textos diferentes do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que o autor foi Moisés. Não tem uma declaração de autoria, como Paulo faz nas cartas dele normalmente, mas o grande consenso que existe na comunidade cristã é de que a autoria é realmente de Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros. Vale notar que Moisés nasceu muito tempo depois daquilo que foi escrito aqui em Gênesis, então tem uma parte do que ele escreveu que ele não que ele não viu acontecer, né? Então quando a gente fala da criação, por exemplo, do dilúvio, ele não viu nada disso acontecer. Porém, acreditamos, né, como estudantes da palavra, que a palavra é uma inspiração divina, então Moisés escreveu esses 5 livros, a parte que ele não estava vivo, através da inspiração do Espírito Santo. Gente, o livro de Gênesis tem uma série de desafios de interpretação, né? Uma parte desse livro conta a história de antes da escrita ser utilizada. Então, como eu disse, certamente são eventos que Moisés não viu, e isso gera uma série de desafios de interpretação. Tem muita discussão em cima dos eventos de Gênesis, mas eu acredito que quanto mais humilde nós formos ao lermos a palavra, ao lermos Gênesis aqui, mais ensinamentos importantes para as nossas vidas a gente vai conseguir extrair. Quanto mais você estuda e vai tentar entender cada micro detalhe e relacionar com o que a gente sabe hoje, fica cada vez mais complexo e às vezes até meio, na minha opinião só, até um pouco exagerado quando a gente tenta entender cada micro detalhe do que está escrito em Gênesis, principalmente nos primeiros 11 capítulos, né, que contam aí a história da criação. Eu acredito que nós podemos fazer uma leitura humilde, honesta, sem precisar entrar em muitos detalhes, e mesmo assim a gente vai ter ensinamento para o resto das nossas vidas. Essa vai ser mais ou menos a toada aqui desse estudo de Gênesis que a gente vai fazer. É um livro intenso, é um livro completo, é um livro maravilhoso. Não vou ficar entrando em pequenos detalhes ali da palavra X ou algo do tipo. Vou tentar fazer um relacionamento de Gênesis com o restante da palavra para que a gente possa extrair muito ensinamento para as nossas vidas. Galera, é isso. Então, aproveita que você está aqui no vídeo de introdução ainda, já compartilha o link desse vídeo com pessoas que estão estudando a palavra, que querem estudar aí o livro de Gênesis. Um livro poderoso. Gente, a gente vai aprender muito aqui, muito sobre o nosso relacionamento com Deus, muito sobre quem é o Senhor das nossas vidas, então creio que vai ser um estudo poderoso pra gente. Acredito que estão aparecendo outros 2 vídeos aqui para você assistir. Deus abençoe a sua vida. Paz. O Pentateuco como um todo, né? São milhares...